Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez estou aqui postando opiniões e compartilhando contigo a minha maneira de pensar. Espero que você também tome a mesma atitude, porque a sua opinião é muito importante, a sua participação é muito importante. É você se utilizar da mídia, dessa tecnologia que está à nossa disposição hoje, que antigamente nós não tínhamos, né? E pressionar aí o seu vereador, o seu deputado, o seu senador, o seu governo, para que tome atitudes mais lícitas, né? Democráticas, atitudes mais coerentes, né? Então nós vamos aqui discorrer sobre vários assuntos e eu quero dividir em partes essas postagens. Nesta aqui, em especial, eu quero falar sobre o jornalismo brasileiro, sobre as redes de televisões, redes radiofônicas, né? E escrita, né? De jornais escritos. Então vejam, nós temos muitos jornalistas no Brasil sérios, né? Jornalistas profissionais na concepção da palavra, né? São realmente pessoas comprometidas, né? Que realmente cumprem com aquilo que prometeram, que é de fazer um jornalismo sério, que é de informar a população de maneira correta, de maneira justa, de maneira honesta. Então, nós precisamos dividir o joio do trigo. Nós precisamos saber quem é quem está do lado da população brasileira, quem realmente trabalha em favor, com o intuito de informar de maneira correta e bem a população brasileira. Então precisamos saber. Então vamos lá. Não dá para a gente, de repente, escorrer sobre todas as emissoras de rádio, jornais escritos. Nós vamos falar especificamente de televisões, né? Eu fiz uma pesquisa muito superficial, uma pesquisa assim por cima, mas alguns dados já eram do meu conhecimento. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês esses dados. Então vejam, nós temos lá redes de televisão, né? Então nós temos Rede Globo, né? Nós temos o SBT e a Record. Essas três emissoras de televisão, elas recebem do governo. Elas recebem do governo e devem para o governo. Tem dívidas astronômicas com o governo. Entende? E dívidas que, se pagas, ajudaria por demais a, pelo menos, contribuir para tentar amenizar os problemas que, ora, nós estamos vivendo nessa crise sem precedentes. Política, econômica e moral. Então vejam, vou dar um exemplo, né? O Silvio Santos, ele escrachou Raquel Sherazade publicamente. E disse que contratou ela para simplesmente ser um transmissor de informações que já vem pronta. Ela não tem direito a opinar, né? Aí eu pergunto, que país é este? Que direito democrático se tem aqui? Quando eu falo que existe essa ditadura fria, essa ditadura de bastidores, bom, esse é um ponto, que é o ponto do jornalismo, que esconde a maior parte das informações que realmente nos interessam. Então Raquel Sherazade começou a dar a opinião dela e demonstrar a sua indignação, como qualquer outro cidadão. Quantos cidadãos não queriam estar no lugar dela e falando o que ela falava, discorrendo os problemas e opinando? Quantos cidadãs não queriam estar no lugar dela? Então ela servia como uma porta-voz da população. O senhor Silvio Santos, que é o Bam lá do SBT, né, o bonitão, né, o homem do dinheiro, ele escrachou a moça publicamente, entendeu? E a moça, lógico, baixou a bola, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Esse é um lema aqui dentro do Brasil que faz parte de uma cultura que nós temos que, sabe, acabar, arrebentar essa cultura, esse paradigma, esse tabu.
né? Aqui nós temos que ser livres, homens livres e de bons costumes, mulheres livres e de bons costumes, né? E nós temos que fazer o que eu estou fazendo agora. Então, eu falei do SBT e dei esse exemplo, que foi um exemplo extremamente negativo. O senhor Silvio Santos, ele ainda tinha um pouco da minha admiração pelo crescimento, como começou a história dele, que eu tomei conhecimento, tomei pé, já há muito tempo atrás, desde jovem, porque era interessante um homem se tornar tão poderoso assim no sistema de comunicação, começando do nada. Só que hoje ele mostra quem ele é. Era um cordeiro, era um lobo com pele de cordeiro. Então, na minha opinião, infelizmente, ele tem demonstrado claramente quem ele é. Até causando constrangimento, humilhações com aqueles aviãozinhos de dinheiro, que é o que se faz hoje na corrupção, que se corrompe aí, se jogam quantias em dinheiro, enfim, né? Bom, nós temos a Record, que também deve para o governo e muito, né? E também deixa de cumprir com aqueles preceitos primordiais do jornalismo. Deixa. Alguns pontos eles escondem. Aquilo que interessa, muito que bem. Aquilo que não interessa. Eu fiz 25 matérias junto com o senhor jornalista Luiz Maravolta da Record. Há 5 anos atrás. 25 matérias de policiais que morreram, sofreram, cujas famílias sofreram. Policiais que foram demitidos na cama com uma perna amputada. Ele foi demitido por um problema, sabe, que a Polícia Militar fez questão de ignorar. Então, as verdades têm que serem ditas. Então foram 25 matérias que se vão ao ar, ia mexer com o governo do PSDB, ditador. Só que o Luiz Malavolta, essas matérias não iam ao ar, eu entrei em contato com ele e ele me informou que, infelizmente, a chefia barrou as matérias. Até em decorrência de ser um ano eleitoral, faltavam aí 7, 8 meses para a eleição, e isso poderia causar alguns transtornos. Nós sabemos quais são os transtornos, né? Além de dívidas, né? Ainda tem o investimento que é feito, né? No marketing, na divulgação, que o governo tem esse investimento em algumas redes de televisão. Agora nós vamos para a Globo, né? Então vamos falar da Rede Globo de televisão. Rede Globo, né? Que manuseia fortunas e fortunas, que compra campeonatos, que está aí no mundo inteiro, que tem uma estrutura violenta, entendeu? Que realmente tem uma programação, tem um telejornal de qualidade, tem assim, programas de qualidade, alguns programas que eles contrariam a cultura brasileira, né? Eles tentam distorcer a cultura brasileira, tentam manipular a população, manipular a educação brasileira, enfim, eles têm toda uma estrutura, uma tecnologia à disposição e de repente em alguns momentos eles trabalham contra o Brasil, na minha opinião, na minha humilde opinião. Então veja, eu queria indagar a Rede Globo de televisão da seguinte forma. Ela faz o papel de polícia em algumas circunstâncias, principalmente quando envolve polícia militar. Ela faz o papel de polícia, autoridade ou um delegado, o papel de promotor que denuncia e o papel do juiz que julga e bate o martelo. Ela simplesmente é assim. Eu ouvi de manhã o jornalista olhando e falando assim, a polícia errou. Né? Como errou? Como errou? Aí, lógico, às vezes vem um superior lá, ele não quer entrar em conflito. Ele nem pode, ele tem orientações para não conflitar com uma rede de televisão, principalmente a Rede Globo. Para não tomar paulada, ainda mais. Né? Então o que ele faz? Ele dá uma administrada na situação. Aqui em São Paulo é assim, em todos os estados são assim. E no Distrito Federal não vai ser diferente. Então o que acontece? Mas você precisa ver a situação, analisar a situação, né, com quem conhece, não de maneira leiga, com conhecimento de causa, com análise técnica, né, não com os falastrões que a própria Rede Globo contrata, que não sabem absolutamente nada.
E eu tô falando com conhecimento de causa, eu tenho 30 anos de polícia militar. Tá? E eu posso e vou falar, nunca deixei de falar, paguei caro por isso na minha vida. Só que eu nunca deixei de falar, vou morrer falando. Viu, Rede Globo? Por que que vocês não cancelam o contrato? Se vocês são tão moralistas assim, se vocês são tão certinhos assim, ó Rede Globo, por que que vocês não cancelam o contrato que vocês têm com a JBS? Cancela o contrato e dá em primeiro noticiário no telejornal, do Jornal Nacional, que é o que tem mais audiência. Cancelamos o contrato da JBS em razão de preservar a moral dessa instituição jornalística. Faz isso! Eu quero ver, eu desafio vocês. Eu desafio vocês a cancelar o contrato da JBS. A JBS que pegou empréstimos manipulados do BNDES, a JBS que corrompeu, contribuiu para corromper meio mundo na política brasileira, a JBS que contribuiu para que muitos brasileiros perdessem a vida, não tivessem educação, segurança pública, assistência social, a JBS cujos proprietários hoje estão nos Estados Unidos porque promoveram uma delação premiada aí, que pode criticar do jeito que for, se não é a delação, não se chega a Temer, não se chega a lugar nenhum aqui nesse país. Então, tenha uma santa paciência, cancela aí, Rede Globo, cancela o contrato da JBS, para de fazer as propagandas da Friboi, né? Para de fazer propaganda da Seara, para! Vocês são bons sim para esconder informações, porque o Brasil hoje tem uma dívida de 3 trilhões de reais. Sabe o que é isso, gente? Fiquem pasmos. Fiquem pasmos. Uma criança hoje nasce devendo 15 mil reais para o governo. Vocês sabem o que é isso, gente? Por isso que eu falo que filhos e netos pagarão as contas, se nós não tomarmos uma providência hoje. Se nós não nos movimentarmos hoje. Gente, uma criança, ela já nasce devendo 15 mil reais para o governo. Ou em dívidas. Porque ela é um cidadão ou uma cidadã brasileira. Ela vai fazer parte do contexto. Então, o pior ainda é que a Rede Globo, ela esconde informações primordiais, por exemplo, desses juros. Sabe? Esses juros extorsivos de 650 bilhões ano dessa dívida. Sabe quem está pagando a conta? Os trabalhadores. Com a 241, que eu tanto bati lá no programa Fala São Carlos, da Rádio São Carlos, o ano passado. A 241 é que determinou que todos vão pagar as contas e vão pagar esses juros extorsivos, porque isso é uma extorsão contra o povo brasileiro. E a Rede Globo fica quietinha. E isso eu não estou falando sem conhecimento não, hein? Isso tudo é embasado em pesquisas oficiais que eu tenho acompanhado. Sabe? Então, eu faço aqui um desafio à Rede Globo. Ô Rede Globo, entra em rota de colisão com o governo, com os governos. Entra. Ou vocês sabem que eu não sei, que eu não pesquisei, que vocês foram beneficiados agora no governo Temer? Para com isso. Vocês receberam, só nos últimos tempos, do governo Lula e Dilma, vocês receberam 6,2 bilhões em investimento. Vocês receberam. A Rede Globo de televisão. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tem como negar. 6,2 bilhões. Só que vocês não comentam isso, né? Uma entradinha, né? Olha, nós queremos agradecer o governo brasileiro pelo investimento em comunicação junto à empresa Rede Globo, a nossa empresa, em um valor em torno de 6,2 bilhões de reais. Isso vocês não falam. Então vocês são bons e catedráticos em julgar as pessoas, em julgar ações de instituições, em julgar todo mundo. Bater o martelo, condenar todo mundo. E vocês?
E vocês sentam em cima do rabo. Sentam em cima do rabo. Sabe? Ai daquele jornalista, daquele âncora. Sabe? Que remar contra a maré é demitido na hora. Se não for demitido no ar. No ar. Olha, formamos aí que o senhor, jornalista, o senhor está demitido. No ar. Se ele remar contra a maré. Se ele divulgar algumas informações. E eu vou mais longe aqui, ó. Eu tenho as anotações das pesquisas que eu faço. Eu vou mais longe aqui, ó. O Temer, estranhamente, sabe? Não causa suspeição nenhuma. Ele aumentou em 586% os valores investidos na Rede Globo. Por que será? E agora ele está se sentindo traído. Essa é a informação de bastidor que a gente tem. Temer se sente traído pela Rede Globo. Bem feito! E quem que não é traído pela Rede Globo? Olha aqui, ó. A JBS que investiu, tem contrato com eles lá, entendeu? Tomou paulada. Aí vocês vão falar, mas então, Cesário, meteram o pau. Não, gente. Já existe um contrato. Esse contrato não pode ser quebrado. Se quebrar é multa. Então, eles interagem assim, a Rede Globo interage assim. Desde que os direitos dela estejam assegurados, os valores a receber ou recebidos, entendeu? O controle da situação, ótimo. Ótimo. Porque quantas vezes eu não vi a Rede Globo ir lá no batalhão e na companhia pedir policiamento para fazer matéria jornalística em comunidades. Sabe por quê? Porque o repórter tinha medo. Né? Então, eles ficam propagando, eles ficam alimentando situações arcaicas do passado, situações que não existem mais neste país democrático de direito. E as pessoas que o fazem, isso lá na Rede Globo, são pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas que no passado ajudaram esse pessoal que está aí, hoje, todos acusados de corrupção, né? Que saquearam e roubaram o nosso país. Então tá aqui, ó. Outra coisa, a Rede Globo deve, e tá brigando na justiça, 358 milhões à Previdência. Por que não paga? Por que não paga? Hã? É moralista? Paga! Depois vai lá e enche o peito e fala assim, olha, pagamos a dívida. A empresa Rede Globo quitou a sua dívida junto à Previdência Social Brasileira. Aí eu bato palma pra vocês, pô. Aí eu bato palma. Agora, não me venham com churumelas, com conversa mole, criticar, inclusive, essa insistência em criticar uma polícia que faz das tripas coração para manter a ordem pública. Tudo que acontece aqui nesse país, primeira coisa que eles fazem, ligar 190. O cara tá lá sofrendo, caído, morrendo na calçada, jogado como se fosse um bicho, um animal, sem apoio social nenhum de governo, eles ligam 190. Aí a polícia tem que ir lá, avaliar e chama. Antigamente jogava na viatura e socorria. Eu cansei de fazer isso. Pessoas apodrecendo, que Comissão de Direitos Humanos não vê nada. Então, não me venham, sabe, com palhaçada. Olha aqui, ó, as dívidas do INSS. JBS, mais de 1 bilhão. A JBS deve mais de 1 bilhão ao INSS. O governo, através do CARF recentemente, ele perdoou 25 bilhões de dívida. 25 bilhões de dívida para uma empresa da coalizão Itaú-Unibanco, que aí, o Itaú está aí até hoje, que deve 400 milhões para o INSS. Entende, gente, o que eu quero dizer? Arthur Maia, o político lá, ele deve, segundo informações,
Aí não fica bem, né? Acho que é 159 milhões, o valor não fica bem especificado, mas gira em torno disso. 159 milhões das suas empresas. Então, gente, pelo amor de Deus, essa Rede Globo olha, é brincadeira. Ela poderia estar contribuindo com o nosso país, ela poderia estar fazendo a coisa de maneira bonita, exemplar, sabe? Contribuindo culturalmente, contribuindo com o futuro dessa nação, dos nossos jovens. Ela poderia estar contribuindo com o crescimento desse país, desse Brasil, e ela não o faz. Ela, infelizmente, ela faz como todos os grupos, como eu tenho comentado aqui nas postagens. Ela puxa a sardinha para o seu lado. Ela faz aquilo que lhe convém. Ela manipula na hora que quer, quem ela quer. Enfim, ela trabalha toda uma situação em detrimento dos seus único e exclusivo interesses. Então, não dá, né? Olha aqui, ó. 358 milhões de previdência. Sabe? Então, são uns falastrões. Tem uns caras aí que, pelo amor do meu cilinho, gente. É lógico, você liga uma televisão, você vai assistir um telejornal, mas tem coisas assim que são muito absurdas. Muito absurdas. Inclusive, um detalhe que eu observo. Às vezes, esses escritores aí de novelas, eles colocam situações dentro desse trabalho fictício, né, situações que comprometem e muito instituições, ou faz passar essas instituições por imbecis idiotas. Como no caso policial. Tem situações que ocorrem dentro do trabalho fictício que não tem nada a ver. Quem desenvolveu isso aí é incompetente porque não pesquisou, né? Eu que fiz parte de um trabalho aí teatral, eu que acompanhei um grupo teatral há algum tempo, você tem que pesquisar o personagem. Você tem que trabalhar muito isso aí, para tentar passar para o público uma situação real. Ah, é de corrupção? Então passa uma situação real, uma situação completa. Ah, é uma ação, uma operação policial. Passa uma situação como é, educando, aproveitando aquele trabalho fictício para educar e para informar. Faz o trabalho completo, não incompetente. Ô sujeito que não tem capacidade para pensar. E a gente acha que esse pessoal são assim os QIs avançados, tal. Nada! É cola-copia, pode ter certeza disso. E quando não, vai atrás de quem não sabe. Desculpa, mas eu não vou falar. Mas então, eu quero mostrar para vocês isso. Quem é a Rede Globo? Por que atua do jeito que atua? Né? Por que não informa o que tem que informar? Por que não mostra o que tem que mostrar? Porque, por exemplo, tudo isso que está acontecendo agora, que foi alvo de delação dos irmãos Batista, né? Vocês acham que muita gente aí não sabia? Principalmente da área jornalística, não sabiam de nada? Né? Ou não queriam divulgar nada? Ou abafavam situações? Lógico, abafar, né? Porque como é que fica depois? As situações, os contratos, as situações. Agora, depois que a vaca vai pro brejo, chutar cachorro morto é fácil. Chutar cachorro morto é muito fácil. Sabe? Então, a gente tem que pensar. Pensar que nós não podemos nos deixar levar por Rede Globo, por Rede Record, por SBT, sabe? Não, lógico, não vamos... Cesário, eu vou deixar de ver um programa? Não, imagina, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo assim, nos pontos cruciais, nós temos que ter a nossa própria opinião.
E quando for sanar alguma dúvida, ou for colher alguma informação, colher de fontes com credibilidade, sabe? Fontes realmente que possam informar você de uma realidade, de uma verdade, daquilo que realmente acontece. E não desses caras que trabalham em benefício deles o tempo todo. O Grupo Globo, eles trabalham em benefício deles, e não do Brasil, e não do povo brasileiro. Tem muita coisa que eles poderiam ter feito e não fizeram. Vejam, eles falam de regime militar. Eles apoiaram o regime militar. E não acho que eles estavam errados, não. E hoje eles querem negar. Entende? Eles querem estar bem em detrimento do dinheiro, do poder, do dinheiro. Eles não estão preocupados. Por que não assume? Não, realmente na época se tomou essa postura, essa condição. Tivemos essa conduta porque achávamos que, né, diante do quadro, diante da situação, era necessário que se tomasse uma atitude com um braço forte, como hoje. E nós vamos falar isso numa outra postagem. Gente, obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e os seus familiares. Eu venho com uma nova postagem logo em seguida. Eu não quero misturar as coisas. Beijo no coração de vocês.